Estamos em dezembro, já tem lentilha no ano novo, por aí tem essa superstição. Na minha casa, minha mãe sempre fazia uma lentilhinha de fim de ano para dar sorte, para aumentar a prosperidade, a abundância, a felicidade, o amor e tudo aquilo. E olha que ela não estava errada não, viu? Porque a lentilha é um dos melhores alimentos que a gente poderia incorporar no nosso cotidiano. Pena que a gente faz na maioria das vezes no fim de ano, né? Mas agora na minha vida não é assim não, tem lentilha o ano inteiro. Tem feijão moyashi o ano inteiro e tem uma coisa que raramente a gente ouve as pessoas dizerem, mas tem cevada em grão, tipo um arrozinho de cevada. Bom, tem também o ano inteiro. Sabe por quê? Porque a lentilha, a cevada e o feijão moyashi são alimentos muito bons para a nossa saúde, que contribuem. Sabe essa comida que eu digo que é comida que cura, que eu adoro falar sobre ela? Bom, a gente vai falar sobre esses três componentes que formam uma comida muito saudável, muito nutritiva e muito boa para o seu corpo, para a sua mente. Então vem cá conversar hoje sobre comida e sobre esses três ingredientes lindos e maravilhosos para você começar a incorporá-los na sua comida do cotidiano. Bora lá? Mas antes você já sabe. Primeiro, compartilha esse podcast com quem ama comer saudável. Segunda coisa, se você está aqui no YouTube e não está inscrita, se inscreve no canal. Tá lá no Spotify, não me segue, segue a Ayurveda Brasil Podcast. Vai lá no Instagram, quem está aqui e não está no meu Instagram, coloca lá, @vangravino, começa a me acompanhar no Instagram, conversa comigo por lá também. E bora para a vinheta e vem falar sobre esse trio maravilhoso para nossa alimentação. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Primeira coisa, olha só, a gente vai falar hoje sobre o feijão moyashi, sobre a cevada e sobre a lentilha, por que a gente deveria incorporar na nossa alimentação cotidiana esses três itens, mas antes eu quero chamar a atenção para uma coisa. Muitas vezes a gente ouve falar que alimentação não saudável é só essa alimentação que está relacionada com os refinados, com os ultraprocessados. E de fato isso é uma porcaria, né? Isso não é alimentação. Então, toda vez que eu falo de alimentação aqui, eu já estou excluindo esses itens, a não ser que eu esteja falando sobre eles, óbvio. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente entende que basta a gente começar a consumir fruta, verdura, legumes, a gente está comendo de forma saudável. Só que isso não é assim para o Ayurveda. Se você me acompanha aqui há um tempo, você já sabe que tem itens da comida de feira, da comida natural, que não são indicados para algumas pessoas e são para outras. Ou seja, não é uma questão do alimento não ser saudável, é uma questão do alimento X não ser saudável para você ou para outra pessoa. Agora, também é verdade que tem grupos, né, de alimentos, por exemplo, que são muito indicados pelos Samhitas, que são os clássicos do Ayurveda. E os Samhitas, eles indicam, né, uma alimentação que seja leve e que seja nutritiva. Dentre essa alimentação, a gente encontra, por exemplo, a lentilha, a cevada e o feijão moyashi. O feijão moyashi, gente, ele é ouro no Ayurveda, certo? Guarda isso e comece a incorporar o feijão moyashi na sua alimentação, porque ele é ouro, de verdade. Mas olha só, além disso, aliás, o Charaka Samhita, que é uma das obras, né, da grande tríade do Ayurveda, indica o feijão moyashi mesmo como o melhor alimento do grupo das leguminosas. Só que ele tem a astringência, então se você tem desequilíbrio vata-dosha, é muito importante você colocar junto dele um óleo de boa qualidade, um óleo de gergelim de boa qualidade, por exemplo, tá? Mas olha só, gergelim prensado a frio, não é gergelim refinado, gergelim torrado, gergelim não sei o que não, é óleo de gergelim prensado a frio. Bom, tirando isso, eu quero destacar aqui as propriedades desses alimentos. Os três, eles têm potência fria e eles têm sabor doce e adstringência, né? Então, assim, o que significa isso? Que eles são de fácil digestão pela adstringência, mas ao mesmo tempo, como eles têm um adocicado, eles vão ser interessantes para Pitta e para Vata Dosha também, né? Então tem a adstringência que vai favorecer Kapha, mas o sabor doce, que seja secundário, ele favorece também Pitta e Vata, com esses cuidados que eu acabei de exemplificar. Se você é Pitta e está ficando ressecado, coloca ghee no preparo desses alimentos. Se você é Vata, tem ressecamento,
coloca um bom óleo de gergelim no preparo desses alimentos ou o próprio ghee, ou seja, gorduras boas para que compense essa adstringência, certo? Além disso, e no geral, olha só que legal, né? Como eles têm potência fria, isso é bem interessante, porque, no geral, os alimentos que têm potência fria, eles também são rejuvenescedores, eles ajudam o nosso corpo a manter um funcionamento mais adequado. Então, não é alimento frio de geladeira, gelado, isso é ruim para a acne. É o alimento que tem potência fria, ou seja, que é uma característica desse alimento ter essa potência, ser refrescante, certo? Isso é bem legal. E aí, eles são de fáceis de gestão também e produzem, então, esse efeito que eu falei, que é o efeito Hassaya, o efeito de rejuvenescimento. Se você tem um efeito de rejuvenescimento provocado por esses alimentos, o que significa isso? Eles contribuem com o funcionamento adequado do seu corpo. Se eles contribuem com o funcionamento adequado do seu corpo e da sua mente, quando eu falo corpo, é corpo e mente, você, então, começa a melhorar o seu metabolismo e a sua saúde. Então, se são alimentos que estão sempre presentes ao longo das suas semanas, eles vão, então, começar a mandar essa nutrição e essa melhora para o seu corpo um pouquinho a cada vez que você está ali consumindo eles. E você pode fazer, gente, de diferentes formas. Por exemplo, o Ayurveda me fez descobrir a cevada. A cevada é um grãozinho, parece um arroz. Eu faço em forma de arroz, eu faço em forma de sopa, eu faço a farinha de cevada para fazer, por exemplo, chapati, que é aquele pão indiano, eu utilizo a farinha de cevada para fazer chapati, eu utilizo a farinha de cevada para fazer massa de pizza. Então, quem tem, por exemplo, quem é celíaca, que tem muitos problemas com glúten, a farinha de cevada é uma excelente possibilidade e ela é muito boa para a saúde, saca? Então, esse tipo de coisa a gente pode começar a incorporar. Outra coisa, lentilha. Eu não como lentilha só como se ela fosse um feijão. Eu como lentilha refogadinha numa frigideira. Eu como lentilha em forma de panqueca. Eu faço lentilha de panqueca. Então, existem inúmeras possibilidades que você pode utilizar esses alimentos aqui no seu cotidiano. Então, esse episódio aqui, na verdade, ele é um episódio curto, mas ele é um episódio muito impactante se você incorporar esses alimentos na sua alimentação a partir de já. Por que ele vai ser muito impactante? Porque esses 3 alimentos estão dentro dos alimentos que curam. Não é para você comer todo dia só isso, mas é para você incorporar na sua alimentação semanal esses alimentos em diferentes momentos da sua rotina e alimentação. Faz o teste, incorpora. Não com um produto temperado com tempero industrializado, né? Temperado com especiarias, gengibre em pó, cúrcuma em pó, coentro em pó, semente de cominho em pó, uma pimentinha preta, uma pitadinha de pimentinha preta. Você vai ver que é muito gostoso. Ó, minha boca tá enchendo de água. É muito gostoso e a sua saúde vai agradecer. Então, bora estender a lentilha do fim de ano para todo 2025. Muita gratidão pela sua presença. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!